Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a transição entre as páginas. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Utilizando um carinha chamado User History do React Router DOM. Vou importar ele aqui. Vamos colocar ele dentro de uma constante aqui, que o callback dele devolve um objeto history. Aí a gente acessa esse objeto através do método useHistory, certo? Aqui, dentro da função render pesquisa, a gente dá um history.push. E aí é um push repositories, que é a nossa página. Ou seja, ele vai estar direcionando a gente da página home para a página de repositórios. Pronto, vamos ver se funciona. Vou colocar aqui meu usuário. E agora está funcionando a transição. E aí, se a gente voltar aqui no código, vocês percebem que no final da função render pesquisa, no final da pesquisa, é que é direcionado para a página de repositórios. Vamos agora para o index de repositórios. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai importar um hook do React chamado useEffect. Como é que a gente faz isso? useEffect vai estar aqui. E aí esse hook ele é um hook do tipo observer, ou seja, ele monitora se ocorrem mudanças em uma variável e dispara uma função quando a variável é alterada. Para a gente utilizar ele, a gente chama ele aqui dentro. E aí, como parâmetro, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é uma função. E o segundo são os objetos que ele vai observar. E aí, quando esses objetos tiverem alguma alteração, a função, que é o primeiro parâmetro, vai ser executada. Como eu quero que ele execute assim que a página carregar, eu vou passar um array vazio. Se eu quisesse que ele observasse objetos específicos, eu passava um array com os componentes que era para ele observar. Eu agora vou pegar um outro hook, o useState, que é o que a gente lida com estados. Vocês já conhecem, né? Que eu já apresentei para vocês. E aí, vou colocar ele aqui, dentro de uma constante, né? Desestruturar ele, chamar de repositórios. Set repositórios. E aí o valor inicial dessa constante repositórios vai ser um array vazio. Aqui dentro da função useEffect, eu vou criar uma variável aqui, nome dos rep, e já já vocês vão entender porque eu estou usando o let, que é uma função, que é uma variável privada, local, na verdade, ao invés de usar uma constante. Por quê? Porque eu vou mudar de tipo aqui na frente. Vamos lá. Vou chamar o local storage e ao invés de ser um set items, eu vou pegar um get item. E aí quem é que eu pego do local storage? É nome dos rep, né? Nome dos rep. E aí, o nome dos repo, ele vai se transformar de volta em um JSON. Por quê? Porque ele estava como string, né? Então,
eu vou passar esse cara, agora ele vai ser um JSON. Por isso que eu usei let e não const, porque se eu usasse um const, uma constante, não poderia mudar o tipo, certo? E aí eu vou chamar o set repositórios, né? E vou setar com o nome dos repositórios. Vocês entenderam, né? O que é que eu fiz aqui? Eu peguei do local storage e setei esse valor no esse estado na constante repositórios. Eu não sei se vocês estão acostumados com o conceito de paradigma de programação imperativa e declarativa, mas de forma bem grotesca, o paradigma imperativo ele diz como fazer e o paradigma declarativo ele diz o que fazer. A gente está acostumado a programar de forma imperativa quando a gente diz o passo a passo do que o programa precisa fazer. E a programação declarativa acontece quando a gente define o que o programa deve fazer e não como. Por exemplo, quando a gente usa o SQL, a gente especifica como deve ser o resultado, mas não como é feito o passo a passo da busca. Ou seja, o SQL ele é mais declarativo do que imperativo. Se restar alguma dúvida aí, se for um conceito nebuloso para vocês, vocês deem uma olhada no Google rapidinho que vocês vão entender. Não é tão difícil não. Vamos lá. Aqui a gente vai programar de forma declarativa. Agora, como é que eu vou fazer isso? Vou inserir um código aqui dentro, onde eu pego os repositórios e faço um map deles. E aí o que é que o map faz? Ele pega uma coleção e transforma aquela coleção em algo. Você passa uma função como parâmetro para que aquela função ela transforme um por um os itens daquela coleção, certo? Aí cada item é um repositório que eu passo como parâmetro para essa função, que vai retornar um item de lista contendo o nome desse repositório. Vocês estão vendo que coisa linda é que tá acontecendo aqui? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito, muito legal. Em resumo, eu digo, olha, eu não sei se esse array aqui está vazio ou se tem elementos, mas se tiver elementos, mapeie esses elementos para itens de lista. E aí não importa quantos itens sejam, certo? Se isso fosse em programação imperativa, a gente ia ter que fazer manualmente um por um, cada item. Vamos lá conferir como foi que ficou? Eu vou entrar aqui no meu repositório. E aqui está todos os meus repositórios. Se eu for no repositório de outra pessoa também, vamos ver aqui de outra pessoa que tem uma quantidade de repositórios diferentes de mim. Vamos pegar aqui. Deixa eu voltar. A gente vai resolver esse problema daqui a pouco. Aqui, bem menos repositórios que o meu. Matheus também aqui, ó. Vai ser uma quantidade diferente. Matheus tem mais repositórios até que eu. Raul, uma quantidade também diferente de repositórios, ou seja, a gente não precisa se preocupar com a quantidade de itens dessa lista, porque a gente programou de forma declarativa. E aí, se eu quisesse que essa minha lista aqui fosse em links, onde a pessoa, quando clicasse, fosse direcionado para o repositório, eu simplesmente aqui dentro eu devolveria uma tag âncora com link para o GitHub, onde eu teria que montar um URL, e essa URL basicamente ia ser só github.com barra usuário barra o nome do repositório. Seria ali repo, né? E aí você teria que pegar esse usuário no local storage, você teria que salvar ele também no local storage,
e aí passava o repo como parâmetro e tal. Eu não vou fazer isso por quê? Porque minha intenção com esses vídeos não é produzir uma aplicação funcional, bonitinha. É ensinar para vocês os conceitos e as ferramentas para que vocês aprendam o React. Se vocês quiserem fazer isso no projeto de vocês, fica um desafio legal aí para fazer, mas eu ia estar consumindo o tempo de vocês à toa, mostrando um conceito que eu já mostrei em vídeos anteriores.